E aí, galerinha, voltando, né? Viram que hoje é uma aula assim só para você conhecer a física, entender aonde é usado. Ah, para que eu vou estudar física? Eu não uso para nada e tá com o celular na mão, tá com ar-condicionado ou um ventilador ligado. Você tá utilizando aí, ó, o atrito para escrever com lápis, para escrever com a caneta, o papel. Você está observando, você está assistindo a TV, que tem toda uma tecnologia, a visão que a física explica, como é a ótica, por que a gente enxerga, como nós enxergamos, como que é todo esse funcionamento, certo? Então é isso a física. Então vamos lá, fazendo aí a história da evolução da física, fazendo um pequeno resumo da aula de hoje. Então falamos da evolução da física. De que forma? Falamos de Aristóteles, Galileu e Aristóteles, mais filósofo, mais pensante. Galileu não, experimental, pai da experimentação. Isaac Newton já vem também tendo desculpa, esses dois como base, né? E também fazendo experimentação, lógico. Albert Einstein, né? Falando da teoria da relatividade. Então, o pessoal dá uma olhadinha aqui, quando fala de Albert Einstein, o pessoal, nossa, que cara super inteligente, nossa, eu queria ser inteligente igual a ele. Gente, teve muito problema nas aulas, não conseguia tirar boas notas, era disperso, né? Vamos dizer assim, que ele não conseguia se interessar. O pai dele tentou de várias formas mandar ele para outros lugares, para ele trabalhar e tudo mais, mas não foi assim. O pai dele morreu sem vê-lo como um grande cientista renomeado e sendo lembrado até hoje. Ele não viu o filho ser o que ele sempre esperava. Ele morreu achando que o filho nunca ia dar certo na ciência. Então, pensa, a vida, às vezes, ela dá uma dificuldade para a gente, tem que esperar. Às vezes leva um tempo e aos poucos você vai evoluindo, tá? Então, nada é tão simples e tão fácil. A gente tenta o máximo aqui simplificar, mas nem tudo dá tão certo assim. Então, é encarar mesmo e ir para frente. Vamos lá? Então, a Albert Einstein teve muita dificuldade na vida, mas é um grande cientista. Stephen Hawking, acabei de falar, teve um problema. Agora eu não vou lembrar o nome da doença dele, mas é alguma coisa amiotrófica bilateral, alguma coisa assim, que vai travando todo o corpo dele, só o que não afeta é o cérebro. Então, ele foi por muito tempo, ele conseguiu superar todas as expectativas aí. Bom, ramos. Então, vamos lá, mecânica, estuda o quê? O movimento e suas causas. O que causa o movimento e às vezes o movimento em si sem saber o que é. Depois que vai para suas causas, o que causa o movimento. Termologia, o calor e suas aplicações. Então, posso aplicar isso aonde? Todo tempo você está aplicando. Ar-condicionado, fogão, geladeira, freezer. Movimento ondulatório, o que eu tenho? O som. Só o som não, ondas eletromagnéticas também, só que aí eu vou falar da luz, né? Então, o movimento ondulatório também entra na luz, quando eu falo da dualidade da luz. Eletricidade e suas aplicações. Aí eu nem preciso falar nada. Se nesse momento você está assistindo uma aula, é graças à eletricidade. E física moderna. A física moderna e novas tecnologias. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que está evoluindo demais. Hoje, o top, né? Que com certeza a professora Deise, vocês vão ver, ela já está voltada mais para essa área da robótica. Então, aumenta muito o quê? Realidade virtual, IA, né? Inteligência artificial, tanto de mecânica, né? Até no seu celular, você pesquisa, ele já te dá um monte de coisa. Aquilo ali é inteligência artificial. Só que colocar isso no robô, para que ele tentar fazer um robô simular o sentimento, né? Porque, como fala a gente, como se nós tivéssemos aqui uma alma e essa alma gera algumas sensações, só que a máquina, mesmo reproduzindo muita coisa, ela não consegue ter isso. Ela não consegue discernir, por exemplo, sarcasmo, né? Então, beleza? Fizemos aí nossa revisão, vamos para as atividades, já a gente volta. E aí, pessoal, fizeram as atividades? Tranquilo, bem light, viram aí que é de boa, né? Topzinhas as questões, nada pesado ainda, né?
Brincadeira, mas vai ficar um pouquinho mais dependendo do conteúdo, mas eu sei que vocês são top aí em matemática e português, que é necessário para física, hein? Então vamos lá? Então olhando aí, ó. Tirar as dúvidas. Agora, olha só, aqui é mais pergunta, gente, não é para calcular nada, é mais uma pergunta tranquila para você fazer. Responder com suas palavras, olha aí, melhor ainda. Não de qualquer jeito, hein? Pensando um pouco. Por que a roupa no varal seca mais rápido com vento do que sem vento? Aí você pensar, como assim? Então, pessoal, um exemplo que eu dou para vocês. Você coloca lá, não tem sol, mas está ventando bastante. Ela vai secar. Mas por que ela secou? Por que você deixa ali um copo com café, por exemplo, bem quente, que eu gosto de café quente, pelando mesmo, café frio eu não gosto. Aí você vai bebendo aí devagar, você sopra um pouco. Mas será que o vento ele entra no café? Não. Mas você vê que ali na superfície está trocando calor com o ambiente. Então, se você elimina aquela parte ali, ele vai puxar de novo. Ele elimina aquela parte que está em cima, ele vai sair de novo. Então, você acelera o processo. Acaba resfriando. Agora, da roupa, como é que ocorre? Vamos ver lá? Então, olha aí, ó, até mesmo um piso molhado, né? Num piso molhado, você vê que seca bem rápido. A roupa seca porque a água entre as fibras do tecido passa do estado líquido para o estado gasoso. O vento, ou melhor, a velocidade do ar sobre a superfície, acarreta uma menor pressão hidrodinâmica. E quanto menor a pressão, mais rápida é a passagem do estado líquido para o vapor. Então, reduz a pressão, o líquido tem uma facilidade. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então, o que faz? Reduz. Consequentemente, o vento gera aumento da evaporação, que é algo natural. A evaporação, gente, a evaporação é um fenômeno natural. Ele ocorre independente de você aquecer ou não. Coloca ali uma vasilha, um pote, qualquer coisa, até um prato mesmo com água, você vai ver que aos poucos aquela água vai reduzindo. É um processo natural. Outro é tem a evaporação e tem aquela ebulição, que você vai ferver a água, vai chegar na temperatura que vai virar gás, né? Vapor de água. Ali, para a gente, né, aproximadamente no nível do mar, é 100 graus Celsius. Quanto mais você sobe, menor a temperatura, certo? Quanto mais. Numa montanha, lá a 3.000 metros de altura, vai fervendo a temperatura menor. Vamos continuar lá? Então, a segunda aí. Por que os carros de corrida usam pneus carecas, lisos, né? Não é que ele é careca de gasto, gente. Ele já é feito liso, lisinho. Enquanto os de rua são proibidos de rodar assim. Então, se você for analisar, só que aí você tem que entender que existe pneu liso, nós estamos falando aqui na pista seca, tá? Só que aqui na rua não, na rua tem que ser geralmente aqui, ó, e tem uns níveis que você não pode ultrapassar. Que aí é multa na certa. Então, pessoal, olha só, o pneu lá é bem lisinho, daí na Fórmula 1 você já viu que existe pneu de chuva e pneu de pista seca. Se você tiver com pneu de pista seca, o que acontece? Ele é tão liso que ele vai derrapar, ele não vai aderir. Mas por que ele adere? Se você anda na rua aí e tem que andar com esse pneu. Vamos ver lá? Então, olha aí a resposta. O pneu liso dos carros de corrida, eles aumentam a área de contato com o solo, garantindo maior aderência e, consequentemente, maior velocidade. Mas quando a chuva durante a corrida, quando ocorre de chover, eles são trocados pelos pneus com ranhuras, para evitar a ocorrência da aquaplanagem, que ocorre muito acidente devido a isso. Quanto aos carros de rua, como ninguém vai parar o carro para trocar ou substituir os pneus careca por outros com ranhuras, eles são proibidos. Agora você pensa assim, professor, tá, beleza, eu não posso usar, só que você tem que entender que existe chuva, aquaplanagem, existe areia, terra, tudo que tiver em cima do asfalto reduz o atrito. Quem nunca levou uma queda de bicicleta? Eu pelo menos levei, né? No meu tempo eu ainda brincava, agora esse pessoal aí tem um pouquinho mais de medo, eu acho que eles vão viver mais que os antigos, né? A gente ia andando, quando ia fazer a curva,
não via a terra, não via areia em cima do asfalto. O que acontece? Reduz o atrito e passa direto. O pneu com ranhura, o que acontece? A água vai ser direcionada naquela parte da ranhura, então o pneu vai ter um atrito com o asfalto, mas dependendo da velocidade. Se você entrar numa velocidade muito alta, nem pneu com ranhura vai segurar, você vai deslizar do mesmo jeito. Você tem que passar devagar, bem devagar. Mas se ele for totalmente liso, não vai ter atrito, vai ter sempre uma camadinha de água ali segurando. Então, se você pensa, né, aquelas ranhuras é para fazer a água passar por ela ali e você ter contato com o solo. E isso evita muito acidente, gente. Isso aí é essencial. E para quem já anda com muita segurança, tem um limite. Tem vamos dizer assim, um carocinho, um gondolzinho ali dentro da ranhura que quando chega já é o nível que você tem que trocar. Entendeu? Então é segurança, pensando na segurança. Vamos lá? Então aí, ó. Questão 3. Responda com suas palavras também. Aí o professor Décio Amarra, ele gosta desses quadrinhos, né? Tio Patinhas, Turma da Mônica. O famoso mergulho do tio Patinhas em sua piscina de moedas, de ouro, né? É possível na vida real? Se você tivesse aí, vamos lá, gente, se você tivesse aí, nossa, tá ali aquele cofre, né? Com um monte de moeda de ouro. Você teria coragem de fazer esse pulo? Olha lá. Olha o que ele está fazendo, como se ele conseguisse nadar nas moedas. Será que isso é possível fisicamente na vida real? Então, pessoal, olha aqui. Vocês sabem que até na água você tem que saber pular. Já deram barrigada na água? Vou pular, erra lá, dá de barriga. Meu amigo, mas arde tudo. Por quê? Até a água tem uma certa resistência. Por isso que os mergulhadores, eles fazem aquele salto, colocam uma certa posição e coloca aqui, ó, uma proteção para entrar na água. Você não pode, não é assim necessariamente, é aqui, ó. Para o quê? Para não levar uma pancada, não sentir. Se você pular de uma plataforma alta, que dá medo, que eu já pulei, vamos dizer, eu olhei lá, cheguei, eu vou pular, pulei. Mas até em pé você sente o impacto com a água. Tem que ter o costume, né? Tem que estar pulando ali para acostumar. E tem que saber cair na água, porque se cair de forma errada pode se machucar gravemente. Dar uma barrigada, bater de costa, vai machucar, dependendo da altura. E até mesmo da altura que você está. Se eu cair de um avião, eu caio na água e mergulho. Gente, acima de 50 metros é quase morte na certa. E se vier com velocidade, a água se comporta praticamente como concreto. Você não entra na água. Você bate ali e explode mesmo, porque ela não deixa você entrar. Ela tem uma resistência. Então, nessa piscina de moeda, então, vamos lá? Então, lógico, a piscina de moeda é muito densa, né? Ela é muito pesada. Não há possibilidade do mergulho. Por quê? O mergulho depende da densidade dos materiais. A densidade das moedas, que são feitas de ouro, é muito maior que a densidade do corpo humano, nem se compara. Por isso, o corpo sempre ficaria por cima das moedas e seria impossível o mergulho para dentro, mergulhar, não é você ir cavando e entrar, é mergulhar, tá? E para finalizar aí, afinal, como estudar física para o Enem? Isso é importante. Você já tem que visar o quê? Ensino médio já é o caminho sendo trilhado para o nível superior, com certeza, para você ter uma profissão boa aí, já pensar, também tem cursos técnicos, mas sempre visando a faculdade, gente, sempre visando o top lá, hein? O Enem é uma prova baseada em quê? Em habilidades e competências. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso decorar equações? Aí você vai dizer, poxa, professor, o senhor falou lá na aula que eu não precisava, cheguei, eu tinha que lembrar. Não, ele vai te dar uma equação básica. A partir daquela equação, você tem que lembrar as outras. E, principalmente, muita questão de física não está sendo usada equações. Você só com o entendimento da questão você resolve. Por exemplo, ótica. Dificilmente ele está perguntando todo o tempo, por exemplo, a distância da imagem, o tamanho da imagem. Ele está te perguntando a posição e onde ela se forma. De que forma ela é? Maior, menor, invertida, direita? Então ele está real, virtual, entendeu? Mas você precisa o básico do básico. A equação de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Pô, se você lembrar, se eu vou empurrar algo, eu vou imprimir uma força. Se eu estou empurrando algo, tem massa.
E se eu empurrar esse objeto em massa, vai causar uma aceleração. Então, você tem que ir pensando e lembrar. Gente, só um conselho. Eu sou um professor de física, tenho licenciatura dupla em Física e Matemática, e eu tenho uma memória horrível. Eu já tive alguns problemas e minha memória não é tão boa. Até data, se me perguntarem agora, por incrível que pareça, a data do aniversário do meu pai e da minha mãe, eu não lembro. Eu fico meio que perdido. Eu lembro das minhas filhas, que é algo mais pessoal, da minha mulher, porque senão eu apanho. Mas fora isso, gente, eu não consigo. É algo assim, a data comemorativa, eu não lembro de nada. Quando eu vejo o pessoal, hoje é feriado, eu falo, gente, de quê? Que eu não tenho noção. Então, não precisa decorar. Você precisa entender e lembrar. Você precisa fixar aquilo, mas não decorado. Você precisa guardar para você, é diferente. Então, vamos lá? Então, você tem que saber aí como, né? Afinal, como estudar física para o Enem? Não, não é isso. Ainda é preciso conhecer algumas equações, mas não é preciso decorar. Você precisa aprender, interpretar. Entendeu? Não precisa decorar todas. Algumas básicas você acaba fixando mesmo. Decora, mas aprende mesmo. O que o exame tenta fazer é levar o aluno a pensar. Então, de que forma? O candidato deve conhecer os conceitos envolvidos por trás das equações. O candidato precisa interrelacionar as disciplinas e os seus conteúdos, relacionar uma coisa com outra. Então, pessoal, hoje até algumas questões de Enem, você não sabe se é de Química ou de Física, porque segundo ano é Físico-Química, na Química. E eu falo um pouco de densidade também tem na Química. Então, às vezes você tem que saber o que você está estudando, mas você consegue responder. Às vezes você estudou na Química aqui, mas pode usar na Física, tranquilamente. E também, vamos lá? Então, a Física vai ser dessa forma. E um materialzinho complementar aqui para vocês. O que é Física, né? Assistir esse videozinho no YouTube aí, bem tranquilo, bem light, para você ter essa noção. Então, pessoal, olha aqui, lembrando e sendo bem direto, a Física, ela precisa das equações, precisa da matemática. Mas você aprende matemática nas aulas de matemática, você aprende fração nas aulas de matemática, você aprende potência de 10 nas aulas de matemática. Mas usa aqui na Física? Lógico que usa. A Física vai usar para quê? Para ter um resultado. Você vai entender, mas se eu fizer um experimento, eu fiz um experimento, minha velocidade é quanto? Eu sei que minha velocidade vai aumentar? Tá, mas qual é o valor? É 60 km por hora de moto, de carro? É 30 km por hora de bicicleta? 10 km por hora correndo, 15, 20, sei lá, quanto é que um ser humano, o Usain Bolt, conseguia correr até 42 km por hora, que é o limite do ser humano, mas por um pouco tempo. Não é muito, né? E como ele conseguia manter por mais tempo que os outros, era aquela hora que parecia que todo mundo parava e ele saía correndo. Só que ele era um fenômeno, ele foi a pessoa perfeita para correr. Quebrou todos os recordes aí dos 100, 200 e tudo mais. Entendeu? Então, pessoal, é o seguinte, vão lá, deem uma assistida nesse vídeo, entendam bem, estudem bem as regras de matemática até nono ano, que é essencial para quê? Para que nós consigamos fazer uma física aí no primeiro ano bem tranquila, bem legal. E principalmente interpretação de texto, tá? Leitura, conhecer os termos. Não conheço? Vai para o dicionário, grifa, isso aqui significa isso aqui. Então, vamos lá, paz. E relendo, sempre fazendo as atividades, estudando um pouco em casa. Estudante é o que estuda, não é aquele aluno que assiste a aula. Você assistir minha aula, você não aprende. Você tem que praticar, reler tudo. Beleza? Então, sejam bem-vindos, nós estamos aí e vamos trilhar esse caminho no primeiro ano e fechar com chave de ouro daqui a um tempinho, beleza? Mas agora é o início. Até mais!